exaustiva, eu vou... Não, quaisquer números, porque veja, eu venho do Brasil, e no Brasil não há memória alguma. Eu tenho lá uma grande empresa distribuidora, a Severiano Ribeiro, vocês devem ter ouvido falar, que é uma empresa muito antiga, vem antes dos anos 40, existe até hoje, e que eu tive contato agora com um dos herdeiros que está na empresa, e eles não têm mais documentação nenhuma, mandaram tudo para a Cinemateca, só que a nossa Cinemateca é uma multidão de documentos, e não há dinheiro para tratar tudo junto. Então eles estão ainda em tratamento. Aí eu até brinquei lá com o diretor, bom, se calhar eu morro antes desse documento aparecer. O meu filho ou algum colega dele é que vai... Vocês já não vão a Luanda agora, não? Não, vamos em novembro. É novembro, é as festas da independência. Eu fiz um resumo da história do cinema em Angola. Eu gostaria muito de... Não tenho, aí está. Eu fiz Mas aquele artigo que eu escrevi já está bastante completo. Está, mas o outro estava... Eu tenho um resumo que foi publicado em 76. O jornal de Angola tinha, a seguir à independência, portanto, em 76, tinha uma... Em vez de se publicar o jornal ao sábado, não se publicava o jornal, saía um semanário de Angola. Portanto, em 76, há um artigo meu que foi publicado em 3 tranches, porque, e que eu faço a história do cinema de Angola até 76. A história do Rodrigues Vaz ligado ao cinema é muito engraçada. Ele foi crítico de cinema. Do jornal. Diário de Luanda. E fazia também parte do Cineclube. Como, naturalmente, uma empresa comercial quer faturar, punha em segundo lugar os filmes de qualidade. E claro, o Vaz, como crítico, estava sempre em cima do acontecimento e dizia muitas vezes que devia haver uma compensação de filmes melhores para quem quisesse ver, e isso aconteceu. E então eu preguei-lhe uma grande partida, como diretor, pedi para... Diretor de programação do estúdio. Da maneira... Em que se davam só filmes Então, que era um cinema menorzinho. Eu tinha coisa engraçada, é que depois o cinema do Vaz... onde é hoje a Assembleia do Povo... É que eu falei. Eu tinha uma história engraçada. Nós tínhamos uma pessoa que era nosso sócio muito popular, que era o Mestre Nogueira. Construiu o Cinema Império, em que pensava que, a partir do momento em que o Vaz estava a trabalhar no coisa, as críticas iam ser todas boas. E eu levei imenso tempo a convencê-lo que uma coisa não tinha nada a ver. Outra coisa Ele ia continuar a criticar igualmente o que achasse. O meu pai aceitou perfeitamente a situação, mas o Nogueira estava a dizer, tal, isso fulano. Como se trabalha para nós? É engraçado. Mas não, Pronto, isso também acho que só era possível em Angola mesmo, senão não ia fazer cinema nenhum. Pronto. Tivemos esse privilégio, porque o Vaz está muito ligado às artes e conseguiu-nos trazer a Angola uma série de filmes que nunca teriam ido a Angola, que já tinham ido, alguns clandestinamente, através do Cineclube. Eu acho que o Hiroshima Mon Amour e outros filmes. Mas não o Cineclube é de Luanda, vamos dizer de assim. Luanda, sim. Mas aí não tinha censura no Cineclube. A censura tinha, mas vamos lá ver, fechavam os olhos. É diferente. Pronto. Depois houve um complemento também ao cinema, que foi o teatro. O teatro também não havia companhia e a Angola Filmes resolveu criar uma companhia de teatro. Companhia que o Rodolfo Neves esteve à frente durante alguns anos e que foi um sucesso. Foi um sucesso com uma série de peças da época conhecidas e que realmente funcionou muito bem. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? A equipa dos 7 ladrões ou dos 5 ladrões da cidade, falando em termos cinematográficos, preocupavam-se também com outros aspectos. Não era aquele aspecto só de, pronto, vamos juntar o mais possível, porque, como devem estar a compreender, uma produtora
sem grande mercado, era perfeitamente desastroso. Era giro. Havia 3 distribuidoras, não havia mais, havia 3 distribuidoras. A Sulcine, que era do Ribeiro Belga, ligado a um grande escritor português, o Almeida Faria. Portanto, Que era o dono do Avis, não era isso? sim, exato. Sim. Do Avis e Miramar, não é Colonial era Quantos vosso. cinemas ele devia ter? Ele era distribuidor e exibidor, diferente. Tinha, com a Luanda tinha, dos sócios principais. Luanda tinha, digamos, espera aí, 28 cinemas, se formos contar com as salas. A do José Tocha. Vamos lá ver, a do Tocha, a Angola Filmes, controlava 60 e tal % dos cinemas em Angola. Mas isso representava quantas salas? Você lembra assim? Em Luanda? Em Luanda? Não, em Angola. E em Luanda, claro. Eu números lembro-me de Cora em Luanda. Devo ter controlado em Luanda 17, que eram as maiores. Todas em torno de 1.000 lugares, 800 lugares? Sim, a restauração tinha 1.600 lugares. Eram cinemas grandes. Nenhuma dessas 18 era menos de 1.000 lugares? Sim, de nenhuma praticamente era de menos de 1.000. Eram grandes salas. Depois havia a Sulcine, portanto, ligada ao Ribeiro Belga, portanto é o Avis, onde é o Carlos Marques agora, o Miramar, pronto, etc. Depois havia a Mundo África, que veio a ser, na altura, era coordenada pelo Luís Silva, um filho de um alfaiate da Madeira, do Funchal, que veio a ser, que se ligou à família Bordalo, dos cafés. Curiosamente, o família Bordalo também tinha cafés no Rio de Janeiro, no Brasil. É uma família Teve ligada. um jornalista muito famoso, Bordalo, no Brasil. No Brasil. Exato. Não sei nem se é da mesma família. E há um cantor português que é da mesma família, que é o Fausto. Já ouviram falar? Exatamente. Que é o Fausto, que é de Uambo, mas é da família Bordalo. Portanto, os que controlavam uma grande parte do café. Só explicar aqui uma coisa. Esta é uma boa ligação, porque Angola, a dada altura, começou a ter um grande consumo de cinema, porque tinha imensos cinemas, tinha imensos filmes, a população não era muita, portanto um filme esgotava rapidamente, não é? E então teve necessidade de vir comprar produtoras a Portugal. E comprou. Comprou. Quer dizer, o cinema rendia objetivamente mais em Angola, possivelmente que rendia. Comprou a Internacional Filmes, comprou a Mundial Filmes e comprou o distribuidor reunido, parte dos distribuidores reunidos. Portanto, mas a sua empresa comprou? Sim, Angola comprou e ficou. Tem uma pergunta que eu não sei nem se devo fazer, mas eu estou diante da pessoa certa se eu for fazer. Se lá dava mais do que cá, por que comprar o de cá que eram deficitários? Não, o de cá também dava, atenção. Eu digo é que nós, se fôssemos comprar um filme, cá, explorávamos cá e explorávamos lá. Ah, entendi, ok. Percebe? Porque, por exemplo, não sei se tem noção disso, mas um filme americano, da Paramount, tem uma obrigação de chegava a ser 80%, entre os 65% e 80%. Ou seja, nós para termos um filme bom, sei lá, Os Canhões de Navarone, o My Fair Lady... qualquer um de primeira linha. De primeira linha, Dr. Givago, nós tínhamos um controle da parte dos judeus, não é? Que faziam da Paramount, e 80% de bilheteira, atenção, de boca de bilheteira era do... no Brasil não mesmo, portanto, mas vinha casado também, nós... lá abaixo, porque
A gente sabe que esses contratos não podem ser feitos, mas no Brasil são todos casados. Sim, mas aquilo você nunca compra um título, você tem que comprar... Não, mas nós também fazíamos assim, sim, mas eu também fazia isso, a Angola Filmes, também punha um título bom e uma série de merda. Mas tinha que levar o coisa. Claro. E então aconteceram coisas... passou tanta porcaria no cinema. Aconteceram coisas interessantíssimas, por exemplo, o Zorba foi um filme que disseram, olha, pronto, levas também o Zorba e nem pagas. E o Zorba foi uma loucura, foi um filme que foi só lucro. Sim. Pronto. Inclusive não pagou nada. Está a perceber? Pronto, portanto nós tínhamos parte desse mercado. Depois, com o 25 de Abril, com a Revolução, isso até fui eu pessoalmente que fiz, liderei a venda de todas essas produtoras com a morte do meu pai. Isso foi tudo vendido para o novo Estado? Para o Coronel Luís Silva. Não, cá. Ah, vendemos para o Coronel Luís Silva, porque houve uma série de incidentes que o meu pai, que foi chamemos-lhe o pai de uma série de gente, foi maltratado e eu não admiti e vendi, por isso simplesmente ficaram muito bem entregues, que o Coronel Luís Silva realmente é uma pessoa de pulso e resolveu... Mas a Angola então não nacionalizou imediatamente? Não, porque os cinemas eram de cá, a companhia, embora fosse Angola Filmes... Não, porque em Moçambique nós estivemos lá e mas o pai dele morreu lá. O meu pai morreu. Ele não saiu, não retornou. Quer dizer, quem não saiu não nacionalizaram, só nacionalizaram quem veio. É porque isso bom, tô aqui, eu sou novo nisso e eu não morei em Angola. Pois. Mas eu sinto que para algumas pessoas, nós já entrevistamos alguns no Brasil, eles tinham muito medo do que podia acontecer com a saída do Estado português, né? A criação do Estado angolano. E alguns quanto isso não, vieram nos avisaram que tens até amanhã ou até semana que vem para sair. Acabou. Sim, mas não, é assim. O meu pai sempre se acreditou. Houve muita gente que se meteu em histórias, em conspirações. E aí não perdoaram. Porque temos aqui o caso. Porque é que o pai do Zé Manel Tocha, o senhor António Rafael Tocha, ficou lá até morrer? Nunca lhe nacionalizaram nada, nunca. Exatamente. Porquê? Porque ele não conspirou. Nem a favor, nem contra, ele ficou só a trabalhar no cinema. Olha, eu vou dizer uma história que já lhe disse a ele, eu nunca me esqueço disto, porque eu trabalhava, portanto, como programador e depois houve um determinado período na Independência, a seguir à Independência, que eu disse-lhe ao Sr. Tocha, não vale a pena eu continuar, porque, para já, não vale a pena a gente estar a escolher filmes, porque a comissão chamada, não era censura, mas era pior, a chamada Comissão de Controlo de Cinema, não deixa isto, não deixa aquilo, então não vale a pena eu estar aqui. E ele disse-me, o pai dele, Vaz, eu preciso de si. Basta cá vir aqui, uma vez, duas, falar comigo, dar-me o clima. Como jornalista tinha um acesso diferente, não é? Pronto, eu nessa altura, é evidente que, pronto, eu fui o primeiro chefe de redação da televisão de Angola. Quando foi... E além de mais, eu tive o primeiro programa também de cinema da televisão de Angola. Cinema em positivo e negativo. Eu era adjunto do Luandino Vieira. Querem mais? Quer dizer... Quando ele veio para cá? Em 81. Agora, há uma coisa engraçada. Pronto, era só acabar. Portanto, estão a ver. O pai dele nunca lhe pegaram. Porquê? Porque foi uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Agora, houve muita gente que lhe disseram é o 24-48, que é 24 para isto e 48 horas para isto. Porquê?
Não, 24 para 48, eu já escutei isso. Foi boa lembrança. É 24 para ir embora. O meu pai realmente era uma pessoa extraordinária. Estão-me a fazer perceber é que a história é outra. Eles dizem, porque fizeram... Sim, mas pergunte-lhes o que tinham feito. Pois, quem não estivesse tranquilo também Está não bem? podia estar. Não é? Agora, Ok? O meu pai era uma pessoa realmente extraordinária. Eu tinha um apoio humano a toda a gente, pessoas que tinham algumas dificuldades e que ele percebia que tinham um potencial. Ele não hesitava em apostar e ajudar, a todos os níveis. E tanto que o funeral dele, eu nunca tinha assistido a um funeral, foi um funeral africano, meu pai é branco, mas teve um funeral com cânticos, com choros, com lamentos e com batucada, e depois teve que ir tudo para a minha casa porque era tradicional de comer. É o Pomba. E então Festa do Pomba. A festa foi tão grande do enterro dele que... O Combaritoco, aquilo tem 3 fases. O fulano... o Combaritoco e o Barreiro da Cinza. Queriam fechar o cemitério e a população dos empregados da fábrica de tabacos e do coisa não deixaram e foi. E ele teve a fábrica de tabaco também até o fim? Sim, foi diretor da fábrica de tabacos até ao fim, até se vir embora, e a fábrica funcionou. Não sei se foi nacionalizada, se a compraram, se o que é que foi. E temos agora outro também ligado, é que houve necessidade, a dada altura, do filme revolucionário. E o meu pai tem que ir à Rússia, a Moscovo, ao festival de cinema. Quer dizer, foi enviado mesmo pelo governo. Comprar filmes Imagina. comprar filmes revolucionários que as pessoas iam ver e não achavam piada nenhuma, que a cultura russa não tem nada a ver e aquilo com não tem graça nenhuma com a cultura pro sul do mundo. Não havia cowboys. Como lhe disse, o colonial era preciso avisar o rapaz, os russos ninguém percebia o que é que estavam a fazer, aquelas deslocações de revolução e aqueles filmes muito intelectuais e foi coisa. Agora, há uma cena interessantíssima. A minha mãe, o meu pai era uma pessoa calma, ponderada. A minha mãe era exatamente o contrário. E então, era uma senhora que andava sempre de cabelo vermelho. Quando ia para o estrangeiro vestia-se praticamente à africana, com bubus e não sei o quê, turbante e não sei o quê. Eu também. E cai, E cai no Festival de Moscovo com a delegação de Angola e estava a loucura toda a ver... da africana. A ver chegar os artistas para o festival. E quando não é isto, o meu pai avança e depois a minha mãe desapareceu. Então... Eles, como viram uma figura tão exótica, pensavam que era uma artista famosa. Então ela estava a dar autógrafos. E ficou a dar... Deu vários autógrafos. Muitos autógrafos. E depois disse, mas o que é que ficaste a fazer? Acho que não autógrafos. Mas tu não és artista. Mas não faz mal, eles também não sabem, ficaram muito contentes. Era realmente extraordinário. Pronto, houve aquela fase... O giro, quer dizer, depois aquilo era, o filme russo eles passaram a ser conhecidos, sabes porquê? Pelo fim, cognac. É um cognac, pronto. Mas eu acredito que o público não entenda, não perceba nada. Não, então, mas... Deve sair todo mundo tentando perceber o que realmente aconteceu. Por exemplo, mesmo que uma pessoa não saiba ler um filme de cowboys, percebe. Se não for um filme muito elaborado, a pessoa acaba por tirar o sentido, não é? Agora, um filme russo, eu às vezes não percebo e tenho alguma preparação e uma pessoa está ali a tentar perceber tem que prestar atenção a simbologia de não sei quantos estão. Pronto, em relação aos cinemas, não sei o que é que queria saber mais. Não, bom, olha, o senhor desculpe, se eu puder eu fico aqui. Não, para explicar, o Jorge e eu temos um projeto que a intenção é um pouco até semelhante à do Laika, mas é acadêmico, quer dizer, o nosso propósito, nós estamos na universidade, é produzir conhecimento em fontes. E para nós no Brasil, e acho que aqui em Portugal também, por todas as vezes que nós estamos aqui, também não achamos nada, parece que isso tudo está recoberto de um mistério, porque não há fontes praticamente, até chegar ao seu nome, e agora o nome do Vaz nunca tinha escutado. Foi. Escutei pelo senhor. E são... Quem existe? Não existe ninguém. Exatamente. Eu estou a responder isso, e nós já estamos nisso há um ano. Não sei até que ponto é que estão O problema é este, por exemplo. Quem é que está à frente do Instituto de Cinema Angolano?
Hoje, Foi um aluno meu, o Pedro Ramalhoso. Falei com ele, inventamos que ele fosse ao Brasil umas Mas 8 vezes. ele não tem sequer a noção Mas se falassem com o Fortunato, do já que. falava de Mas nós. ele não tem. O Pedro Ramalhoso foi meu aluno, foi meu estagiário na televisão. isso, Ele não tem já a noção, é muito novo, não tem a noção do que eu fiz no cinema. Ele dá-se muito bem comigo, garanto-lhe. Se falar em mim. Agora, ele não sabe, quer dizer, nem nunca eu lhe disse também. O problema é O esse. problema dos jovens é esse. Nós tivemos- O mundo, quando você chega e é jovem, ele já está pronto. Exato. O mundo só tem essa profundidade para quem tem A nossa idade. produção, E passou por várias coisas. a nossa produção, Nem o Pedro Ramalhoso tem nada a ver com cinema, quer dizer, ele pronto, não tem nada a ver com cinema. É e isto. hoje dirige o Festival Internacional de Cinema de Luanda. Está bem, pronto. né? Ok. Mas não tem nada a ver com cinema. Pois é, mas a experiência dele, inclusive quem me disse isso foi um brasileiro que estava por lá também, esteve na televisão. Eu sou do tempo, quem é que eu meti na televisão? Eu próprio. O Wellington Moreira. Sabem quem é? Não sei. O Wellington Moreira, um brasileiro que esteve a trabalhar com Miguel Litim na Terra Prometida, não sei se lembram deste filme. Não. Um filme revolucionário. Não foi também, não. Hã? Não foi do Pagador de Promessas, isso foi o Anselmo. O Anselmo Duarte. É. É um filme chileno, Terra Prometida, foi no 25 de Abril, foi o grande filme revolucionário. E passou em Angola. Passou em Angola. Aliás, eu próprio organizei toda uma série de sessões especiais com esse Veja, filme. esses filmes não passavam no Brasil. A nossa ditadura só termina em 81. Em 80. Em 81 ainda estive detido um dia no Rio de Janeiro. Mas está bem. Boas lembranças. Quando foi o golpe do Golbery Silva, estava eu e a minha mulher num jantar em casa da Zélia Costa Lima, que era a secretária do Brizola. Pronto. A mulher dela é uma pintora muito conhecida. Portanto, está a ver o que é que nos aconteceu. Vá lá que, como o plano, o golpe foi desamorçado, não é? Anulado, pronto. Mandaram-nos ir às tantas, podem ir. Veio uma... Nós estávamos rodeados de cães polícias e numa esplanada, mas ao menos estávamos... Eu bebi, olha, fartei-me de beber... como é que se diz? Guaraná. Não. Cerveja, chopp. Fartei-me de beber chopp. O polícia bebia chopp e misturava chopp e whisky. E ainda nos pagou a conta. Esse é que é um polícia, está Dizem que falam mal da polícia no Brasil, hein? E falam mal da polícia no Brasil. Eu nunca fui preso com esse tratamento todo. Isto foi uma aventura, pronto, extraordinária. Bem, agora já não sei onde é que é. Eu só estava falando da televisão do Pedro Ramalhoso. Uma outra pessoa que deu uma referência dele, não sei se o senhor conhece, ele também não sei se são verdadeiras as informações, porque ainda não tive tempo de checar. Ele disse que também participou do início da televisão de Angola, após a independência, foi um brasileiro jornalista chamado João Belisário. Sim, conheço muito bem. Fui eu que lá meti também. É? E ele agora colabora comigo na revista África 21. É que ele publica na minha universidade, ele edita na minha universidade, melhor, imprime na minha universidade. Então já viram, faço por exemplo o livro do mês. Ok, eu tenho 2 exemplos que ele falou, não lhe dou mais porque não tenho cá. Não tem problema, O livro do mês. O livro do mês é normalmente meu. Nós fizemos uma amostra de cinema... O João Belisário fui eu que o meti na televisão. E apareceu lá na televisão de Angola. Não fui eu que lá meti, mas apareceu lá e fez lá uns filmes. É um preto,
alto. Ele fez umas coisas lá, mas ele tinha feito uma coisa interessante no Brasil. Eu encontrei já cá. Ele uma vez, eu estive cá há 18 anos no Correio da Manhã, ele uma vez apareceu-me cá também a filmar. Ele é o autor do Quilombo Independência. Não se lembram deste Quilombo filme? Independência, não. É um negro alto, Sim. barbudo, talvez. Sim. Não, existe um nome dele que fez preto e branco, não, como é que é? Compasso de espera. Fez um filme chamado Compasso de espera. Zózimo. Não, Não é o é outro. Zózimo. Não é. É outro. Dar alguns Quilombo detalhes Independência. lá de- Vladimiro, é assim acabado em Iro. Valdemiro. Tem e-mail que a gente possa perguntar. Sim, tem. Tem o Abel. Sim. Tem, mas eu não sei se é dele. Ele fez alguma coisa no Brasil, sim, cinema. Não, mas não é negro, é de Carvalho, mas não é. Não, é negro. Este é negro. Ele tá cá ou tá? Está lá. Quem? O Abel, aquele que fazia histórias para ser contadas, como é que se chamava? Na televisão de Angola. Abel. Está bem. Abel, estou-me a ver se me lembro o nome, mas esse Abel tem uma vocação nata para cinema, é realmente extraordinário. Agora esquece-me agora o nome do... É Abel, mas o outro Sim, nome, sim. Agora, do ponto de vista dessa, vamos dizer assim, história comercial, né, do cinema, quer dizer, o público, a arrecadação, os filmes que foram circular, né, quando eles renderam, porque uma das coisas que me interessa muito, por exemplo, e eu não sei se passava, por exemplo, passavam filmes portugueses? Quais? Sim, todos. Porque tem um mito aqui que praticamente não se passava Todos. filme português. Se não se passavam filmes portugueses, passavam. Todos. Não tinham grande êxito. Isso é uma das coisas que interessa. Os filmes que tinham mais êxito com o público, porque Não digas isso, porque havia filmes, por exemplo, Rapazes de Táxis, que é um filme zeco. Teve Sim. um grande sucesso, pá. Sim, mas repara, o Rapaz de Táxis teve um grande sucesso porque tinha a acompanhá-lo A Estrada da Vida. o Tony de Matos. E é um tal... O Rapaz de Táxis era com o Tony de Tony de Matos. Matos. E o Tony de Matos ia e também cantava. Ele era, ora, fazia, é evidente. Era o cantor Porque das eu não, feiras, o que me lembro, o cinema português passava, mas não tinha muito êxito. Não tinha. Não tinha, mas não, há o muito tinha. filme. europeu em geral passava... O francês tinha passava- algum êxito. Mas o francês mais intelectualizado, porque tem um francês mais popular também. O francês popular tinha bastante êxito. Os filmes, por exemplo, de Louis de Funès, não é? Vamos lá ver. E olha, outro que tinha êxito, apesar de tudo, porque era muito intelectualizado, mas lá tinha isto, que era o Hulot, não é? O Tati, o Jacques Tati. Depois havia Um Homem e uma Mulher, o Jacques Demy, não é? E aquele... como é que se chama? Os filmes Aquele então da intelectual. Nouvelle Vague. O Jacques Demy, e depois aqueles filmes com o Jean-Paul Belmondo, não é? 100 mil dólares ao sol, por exemplo, estou-me a lembrar, aqueles filmes, Aventuras em África, não é? Portanto, isso tudo tinha. Mas o espectador de filmes era português, era o branco, o europeu, o colono. Não, o preto via filmes, tinha dois cinemas nos Mosseques, especialmente para eles, que era o Negola e o África, E o Colonial. e o Colonial. São Esse, três. sim, Mas pois, está a falar de um que é já relativamente... o Colonial era completamente diferente. Era o que nós chamamos aqui o cinema piolho. O Colonial É poeira, no Brasil é poeira. É o tal... Atrás ninguém levantava. se um preto sentasse, Bem vestido e não te cheirasse nem, mal. não havia, Não havia qualquer espécie. não havia A problemas. convivência social era uma coisa fantástica. Claro que tinha que É ter... que não existiam mesmo os pretos Não ricos. podia entrar É? um preto... Não tinha os pretos ricos. Não tinha, Um preto normalmente não tinham descalço, com dinheiro. certeza que não deixavam entrar. Mas pronto. Mas nem no Brasil. Pronto, nos anos isso 60. sim. Portanto, Cinema no Brasil nos anos 60, nesse você tem aspecto, que ir houve de outro fato. aspecto também interessantíssimo que nós tentamos fazer. Foi produção de cinema e fizemos uma experiência muito engraçada, que foi Traição Inverosímil.
que foi um filme coproduzido entre a Angola Filmes e o Zé Manuel Perdigão Queiroga, não é? As produções Perdigão Queiroga. O filme foi um filme... Os subsídios do Cine também. É? O Cine também financiava, porque o Perdigão Queiroga pegava bastante dinheiro. Sim, o Instituto Português de Cinema, é possível que sim, mas esse filme foi financiado grande parte por Angola. Depois também se fez um filme que é A Estrada da Vida, também muito engraçado. Foi a minha mãe e o meu pai tiveram divorciados uma série de anos e tem uma história engraçadíssima. E um amigo nosso, o realizador, o Jorge Gonçalves, o produtor, arranjou o Henrique Campos e fez a história, um bocado romanceada e tal. E às tantas, a minha mãe e o meu pai, que já tinham feito as pazes, durante o filme começaram a discutir, porque o problema era exatamente o mesmo. E até que o filme desenvolve-se e há um acontecimento que não podia ser coincidência. E a partir desse momento ele diz: malandro, tu foste escrever a história da vida. Quer dizer, a minha mãe veio estudar para Portugal e separou-se do meu pai durante uma série de anos por questões para a questão no Val. E formou-se em enfermagem. E o meu pai, pronto, era empresário, diretor de várias empresas. Um dia vem cá a Portugal e tem um acidente de automóvel. E quando chega ao hospital, a enfermeira que lhe vem fazer o levantamento é o meu pai. Claro que o meu pai no filme é cego, fica cego, temporário, mas no outro não fica. Não é? Vê logo quem é a pessoa que o vai atender, vê logo o que é que me vais fazer, não sei o quê e tal. Pronto, e depois ele convidou-o para jantar e fizeram as pazes no fim. E que é uma história inverosímil, que parece mentira, mas foi realmente verdade o que aconteceu. E ele romanceou, tal, era cego, eu conheço a sua voz, mas de onde? Aquelas histórias. Sim, tinha que dar uma força dramática. Assim, né? Tinha que ter curva dramática. A estrada da vida, sabias disso ou não? Não, por acaso estás vou escrever a história. Pá. Estás lixado. Mas ela quereria, a tua mãe quereria que eu falasse. Eu sou um puto chato, tão chato, que a dada altura o realizador diz assim: ou fazes isto bem ou então mato-te já, olha, também morres. Eu era uma pessoa pacífica, mas o miúdo acho que era muito bom ator, mas às tantas começou a ganhar força e já ninguém o agarrava. E a única maneira dele começar novamente a ter algum tino foi ameaçá-lo de morte, com o Henrique Campos. Pronto. Era cinema muito popular, não tinha nada de intelectual, os filmes. Mas essa produção de filmes já é dos anos 70, então, antes dos anos antes da... Isso foi em 1969, 70. Então já existia Fins da década de 60. 70, pois. Então já existia, antes do laboratório ela existia como produtora. Sim, foi mais ou menos paralelo. Eu digo-lhe isto porque eu vim estagiar. Era uma firma produtora que não produzia e foi... Eu vim estagiar para cá, para o estúdio do Perdigão Queiroga, precisamente para acompanhar a produção da atração inverosímil. Portanto, foi nessa altura que, em seguimento, ou já estava embrionário, ou possivelmente já estaria a funcionar. Portanto, eu posso lhe dar as datas precisas, que isso é importante. Para mim é uma confusão. E quem dirigiu o filme? Foi... Henrique Campos. A Estrada da Vida, sim. O Augusto Fraga. Foi o Augusto Fraga. O Augusto Fraga que dirigiu a Traição Inverosímil. A produção era do Henrique Campos. Quantos filmes foram produzidos, tem uma noção, pela produtora, assim, no período dos... Pronto, em Angola filme de ficção nunca se fez. Eu e o Vaz fizemos algumas tentativas, só que por vários motivos. Inclusivamente eu acabei por vinha cá muito a Portugal e às tantas fui convidado pela RTP para ficar a realizar alguns documentários para a RTP em produção externa. E acabei por me desligar um pouco de Angola. Já agora eles estão a perguntar uma coisa e eu posso, se calhar, posso dar
posso dar uma coisa por uma razão muito simples. É giro porque eu ontem fui a uma sessão do Cineclube de Telheiras, porque no meu bairro há um cineclube novo. Isto é geração espontânea. E uma cervejinha não tens, ó Dona Teresa? Não, água mineral. Devias ter podias-me ir buscar uma cervejinha. Ela é minha amiga de Luanda, há muitos anos. Empregada da Angola Filme. Há 40 e tal anos que aturo, portanto, ela bem me podia buscar uma cervejinha. Eu estou com sede. Mas, rapaz, a próxima vez peça que a polícia do Rio traga a bandeja. E aí virar o show. A polícia do Rio veio o show. Bem, Ele foi preso no Brasil e eu tive uma polícia a tomar conta dele. No fim, ele, como não gosta de beber, só bebeu uma Coca-Cola. Foi a polícia que pagou a Coca-Cola. mas é interessante porque eu vou fazer agora vai ser uma sessão lá no Cineclube do meu bairro, exatamente por causa do cinema de Angola. Isto é giro porque começa tudo a mexer. Porque no meu bairro também mora uma amiga minha do Cineclube, que tu deves lembrar, a Helena Antunes, que foi a protagonista... Helena Antunes, que foi a protagonista, ao fim e ao cabo, do primeiro filme de enredo feito em Angola. Pronto, agora nós... Na praia da Caotinha, em Benguela. Está bem, mas pronto, diz. Mas qual filme é? Qual é o primeiro filme? Chamava-se História do Mar. Uma história do mar. Isto é importante para eles. Nós trabalhávamos também muito com... Feito por Vítor Silva Tavares. Nós tínhamos também alguma produção, dávamos apoio assim na Angola. Deu, pelo menos que eu me lembro, que era os burgueses malteses e às vezes do Artur Semedo, que foi dobrado inclusivamente em Angola. Depois foi acabado, a mistura final foi feita cá, mas foi dobrado nos nossos estúdios e utilizou algum equipamento nosso. Agora, há um nome que me lembrei agora, que vocês não podem de maneira nenhuma esquecer, que é o João Silva, que era operador de câmara. Sim. É um dos mais antigos operadores de câmara de Angola. Ele agora está muito velhote. Creio que ainda está vivo e que está lúcido. Vejam um blog dele, Rocha Schneider. Ele tem as memórias dele todas. É grande mesmo, escreveu. Olha, ele tem um blog que ele depois explica porque Rocha, é assim. É alemão, Schneider. É alemão. Rocha Schneider. Ele depois explica porque é que tens de ler isso. Tu não conheces este blog? Não, mas o João Silva porque o neto dele é um dos grandes, neste momento, é um dos grandes comentadores políticos em Portugal. Esta não sabias tu. Mas eu vou-te contar uma que é o tu Martim não sabes. Silva. Vou-te contar uma que não sabes. O João Silva vinha do sul de Angola de avião. Há uma águia que bate no avião e entra, parte o vidro da frente e fecha-se na cara e ele matando-a. Uma coisa realmente diabólica. Pá. Esse eu lembro. Bate no rosto dele, não? Sim. Dele? Sim. Não matou porque teve a proteção do banco da frente, acho que o piloto se baixou. E aí passou dele. Mas o João Silva está vivo, porque nós tínhamos marcado uma entrevista com ele. Está vivo. Recentemente. É fantástico o João Silva. Mas eu não sei se eles conseguiram conversar com ele. Porque aí também, como somos diversos, trabalhamos... O meu filho é professor num sítio onde ele trabalha, portanto, se quiserem, ele pode tentar... Pena que nós estamos aí de um bairro. Incluir com mais tempo, é o que isso quer dizer. Não, infelizmente não, porque nós voltamos para mas olha que a todos os níveis, ele adora
já nasceu cá. A minha filha ainda nasceu em Angola. E ele adora qualquer tipo de colaboração, quer seja de alta produção até produção universitária. Portanto, acompanha as fases todas. Vocês têm um colaborador muito interessado e, sobretudo, muito perfeccionista, não é? Ele está-nos a limitar é o açúcar, só trouxe um por um. Eu estou sem açúcar, então. Mas eu não tomo açúcar. Mas também. Nós também não. Eu só tomo café sem açúcar porque eu gosto do gosto do café. Para mim o açúcar tira completamente o gosto do café. Portanto, O Zé Manuel é que é muito bom. O que é que nós produzíamos lá? Muitos documentários. Eu posso tentar arranjar imensos É nomes. porque a minha abordagem é modo de produção. Pronto. E eu faço essa abordagem para o cinema brasileiro. Havia também uma coisa importante que era o dia 1 de janeiro, que era uma loucura. Marcava-se compra de bilhetes com antecedência, que era quase obrigatório ir ao cinema no dia 1 de janeiro, lembras-te? Esses comportamentos eram nos cinemas, vamos dizer assim, para os mais caros e também nos dos Musecs. Era tudo mais ou menos o mesmo. No Museco não lhe posso garantir, mas acho que seria, não. O Museco o quê? No dia 1, nas Tipo estreias. de frequência. Não, lá aquele era indiscriminado. Era mais na... Mas Mas eram quase todos, tirando estes três que ele porque referiu. o Vaz foi programador, então deviam ter os filmes que iam para esse cinema. Sim. Eu tinha muito interesse em saber. Eu programei muitos anos. Que filmes iam para esses cinemas e se eles eram diferentes. Eu se calhar dos posso filmes ter que iam na pro minha cinema, papelada. assim, mais caros. Eu posso- programação completamente diferente. Eu até perguntei se era tudo. Ia ser essencialmente cowboys. Ou pelo período do ano, mais férias. Os cowboys eram este. Em Moçambique se falou muito de filmes. Eu aqueles posso filmes de tentar Kung Fu. arranjar um programador. Kung Fu. Não, sim, este já era é- os filmes- esses intelectual, filmes era programador já é um bocadinho intelectual. depois. Mas vê se eu do conheço Gandhi, algum não é? programador que ainda Já esteja é- vivo que lhe possa dar essa A ideia. partir de 70. Pronto, fazer pois, cinema em Angola é a iam mesma coisa para- do que para o cinema Moçambique, do Brasil. exato. É estar a programar em filmes Lisboa do Kung Fu, uma coisa que é na Alemanha Os filmes ou que é na de- Áustria. Sim. Portanto, é totalmente diferente a Cowboys, dimensão filmes de da piratas. coisa. Portanto, era muito difícil. Não íamos lá pôr o último Animaniambada, não é? Mas passou, Hã? passou lá, na restauração. Passou na restauração, mas não íamos É, pôr, não íamos pôr no África nem no. Como Exato. digo, a restauração era um cinema fantástico. Dava ópera, dava bailado e muitas vezes concertos de música. Houve uma altura em que iam também bastantes revistas e espetáculos de cá, na época baixa cá, iam para Angola. É porque essa configuração de sala, que são salas multiuso, Sim. ela é rara. Eu acho. É rara na América Do Latina, nos restauração. Estados Unidos é raríssimo. O restauração é o... E aqui na Europa também é raro, apesar de ter alguns cineteatros aqui em Lisboa, existiram, mas não são a maioria. E a partir dos anos 40, com o investimento das grandes redes cinematográficas americanas e até das francesas, na exibição, quando o cinema clássico, aí mesmo que fica mais raro, porque é aquela época dos palácios do cinema. O Jorge tem lá no Rio, o Neto, que era um desses. No Brasil eram todos com mais de 2.000 lugares. Pois, aqui nós tivemos cá... Em Angola, portanto, era sempre Nós mais de tivemos 1000. cá... O restauração 1600, não é? Era 1000 e... Não 1600. chegava a tantos, era 1300 ou 1600. 1600. Nós cá tivemos o propriedade de Angola, o Cinema Império, o... Como é que se chama aquele onde estava lá a férias agora? Isso eu tinha muito O interesse. Politeama. O Politeama. O Politeama ela também Era era... um coisa que era ali assim naquele centro comercial Castil, o Castil, o outro que era ali assim ao pé do Cinema Império, naquela rua, na rua Eu sei, ali perto da Ferreira da Borga. Praça de Chile. na Praça do Chile, como é que
Pronto, nós tivemos cá uma série de cinemas que eram controlados por capital. Tinham 14, que eu me lembro. Isso eu tinha, se eu pudesse, se eu tiver liberdade Não, de escrever para ter essas Mas informações. isso eu arranjo-lhe correto. Isso eu arranjo-lhe essas informações corretíssimas. Isso arranjo porque ainda há gente ligados à esta Angola senhora- Filmes de lá, Esta senhora eles foi tinham, secretária eles, do meu pai. tinham, eles tinham 14 cinemas de estreia. Aqui. 14, sim, exatamente. 14 cinema aqui em 14 Portugal cinemas de estreia. e de estreia, não? De estreia. É, E mais 3 outros em Luanda. e 58. Fora de Luanda tinha. Não, ele está a falar cá. Cá, 14 Eu e estou a falar Em Lisboa. Em Lisboa, eu estou a falar em Lisboa. Nós não calhou, nunca, se não fosse o 25 de Abril, nós dominávamos o cinema todo em Portugal. Estou perfeitamente convencido disso. Portanto, em Angola, tanto quanto eu sei, os meus números davam 60% Angola Filmes. Nós lá tínhamos 54 cinemas. 60%, pronto. Pois. 60%. Depois havia uma percentagem em segundo Razoável lugar, da Sulcine. a Sulcine, e depois a Mundo África tinha, acho que era 14%. Se Tinha quiserem, uma- aquilo era o Eduardo Nascimento, Jorge Carlos Nascimento. Carlos Essa Nascimento. informação... Carlos Nascimento, que neste momento vive em Belo Horizonte. Não, nós, Santa Catarina, nós estamos lá com um colega Em Santa para marcar uma Catarina. entrevista com ele. É, o Ed Guimarães que foi. É em Santa Catarina, exato. Falou. Santa Catarina, nós estamos, Eu esperamos chegar agora para a semana e ter notícia de ir lá Porque entrevistá-lo. o Carlos Se cada uma passo desse, são tem, milhões de tem a quilômetros. morada dele, Tem. tem a morada dele, Ele tem uma história com a minha mãe. tem a morada dele e o telefone. Ah, tem? Você tem? Ah, eu quero. Ah, eu quero, porque aí não precisa esperar o Ed, que o Ed falou que ia mandar. Já está 2 semanas e não Em mandou princípio, ainda. Em Paris. em princípio eu tenho. Ele vai com uma Ele era menina dono dele. ao Maxima, ou um sítio Ele qualquer, controlava, fazer ele assim. era o gerente, o A mesa administrador. ao lado da minha Já achava mãe e que o meu estava pai. sozinho. O mundo é meio pequeno. Bem, ele, Era o a mulher ficou em Luanda. o Miramar, o Essas coisas não se pode contar que não vai o ser Avis. A minha mãe era muito Agora vamos lá ver se eu tenho aqui. engraçada. Muito engraçada. Agora, Carlos Nascimento. a impressão assim, conversando. Mas eu tenho que números. se não houvesse a descolonização, Portugal ia ser dominado por Espera aí. Angola. É o que vai acontecer, a mesma. Não, eu acho que agora já é diferente. Angola já comprou quase tudo cá. Mas eu tenho. Não, mas Espera é aí. um período. Mas era eu diferente. tenho aqui dois É diferente. telefones. Isso que está a dizer Só tinha que- sido uma realidade, que era a inversão 336. de colónia. Passar isto a ser uma 234. Não, colónia. que o Brasil já foi. 3-2. Quer dizer, o Brasil ficou tão grande que não tem. Portugal estava. E a Não disputa tenho que nós foto. estudamos no colégio lá é isso. O Brasil Agora queria não ser lembro. Reino Unido. Só Depois, Se as 336, Só desequilibrou com o euro. 284, Passou uma moeda forte que deu 95. vantagem Mas é o aos brasileiros Código de virem Santa para cá, Catarina. mas que neste momento também já está outra vez a virar-se ao contrário, não é? Porque Normalmente normalmente brasileiros eu para cá no Brasil é uma coisa que normalmente o Brasil falava nem reparou. através Não tem Para nós, significado. nenhum, não somos desafiados. Agora, ao sou contrário, doutor. sim, ao contrário, É. muita gente Mas de tem- Portugal Pronto, aqui foi com para lá e você que eu já criou. falo com ele. Olha, eu moro num E não lugar. precisa esperar o Ed, que já Tem prometeu uma 2 beira de semanas praia. e eu acho que ele não encontrou. Então, no final de tarde, quando eu trabalho muito, eu vou. Gosto de uns copos, sou como vai. Eu lá tenho meu uísque, fico ali. Então, ali é num lugar até popular. É onde? Em Niterói. que é do Eu outro conheço lado. Niterói. Não, eu ficava ali, eu achava bem popular, tem uma comunidade próxima, mas uma comunidade calma. De uma hora para outra, de uns 5 anos para cá, são ingleses, escoceses, californianos, às vezes passam a noite inteira só a falar inglês. Todos trabalhando, todos com salários de 20, 30 mil euros Foi, exatamente. na indústria do petróleo. Mas é o que eu digo, e continua tendo emprego para todo mundo, porque aquilo cresce muito forte. Então, hoje até uma gaja no hotel falou, mas os portugueses estão aí para... Os portugueses são muito bem-vindos no Brasil, podem vir até todos. Isso não falta espaço no Brasil para portugueses. E nota-se aqui, por exemplo, a única oportunidade que Portugal teve de não cair redondamente no 25 de Abril com o desmantelamento de toda a estrutura financeira que aconteceu com as nacionalizações foi o regresso de portugueses, empreendedores,
que note. Quando se diz Portugal, são fantásticos, lá fora são os melhores trabalhadores, são não sei o quê. Portanto, o trabalhador português é bom. É mentira. É bom o trabalhador que tem interesse e quis mudar de vida e que tem iniciativa. Porque se nós imigramos foi porque não aceitávamos esta porcaria. Esta coisa está a perceber. E então vieram para aí uma quantidade de empresários. Se o meu irmão foi para o Rio de Janeiro, foi porque não, também recusou isso. Eu vou dizer uma coisa que eu falei aqui domingo. Estávamos aqui no hotel, domingo, saímos, não tinha uma loja aberta para você tomar o pequeno almoço. Uma única. Aí eu falei para o Jorge assim, mas no Brasil todas as lojas portuguesas estão abertas hoje. Aí ele riu e falou, não tem, no Brasil você não vai achar uma fechada. E os próprios portugueses estão lá, porque se tiver mal eles vão para o... Aí atendem e não tem problema, porque ninguém se sente com vergonha de fazer aquilo, até porque não é vergonha Nós entramos num centro comercial e somos bem... Eu sou descendente... Aqui quando se entra num centro comercial e se é bem recebido, é um brasileiro. Ou é uma pessoa de leste, mas esses já levam mais tempo porque têm que se adaptar mais à língua, mas as pessoas são prestáveis, sabem cumprir a sua profissão. Aqui acham que é uma profissão menor, sentam-se... Nós saímos da IEM, 12 pessoas, chegamos ali no Campo Pequeno com a Ana Isabel, que é uma moça que está até no Ministério da Educação, no Secretaria de Educação, Estado de Educação, e ela foi no garçom, no bolso português, falou, somos 12, pode juntar as mesas? Não, não pode. Mas nós vamos embora, pois vão. Aí vem o outro brasileiro, falou, não, claro que pode, juntou tudo, sentou, atendeu, ganhou lá o dinheiro. Você não se importa passar por ali, não sei o quê. Não, mas isso é diferente, é diferente. Eu, por exemplo, eu ia muito à África do Sul. E lá também, quando não havia lugar, eu podia me sentar noutra mesa, pedia licença, não sei quantos. Em Portugal, parece que ofendia a família toda, não é? É uma coisa. Pronto, não, mas essa sensação... Eu vou-lhe tentar arranjar o maior número possível de elementos. Eu, como lhe digo... É como se fosse uma história empresarial do cinema angolano. Pronto. Então, pronto, a nossa abordagem inicial, que não é exatamente a do livro, que está a Maria do Carmo Pissar, que está a Joana, é de que existia um cinema angolano antes da independência. Vamos perguntar ao Vasco, ele lembra-se. Arte Império, portanto acho que já não é preciso perguntar. A Arte Império. Vaz, o que é a Arte Império? Arte Império? Sim. Lá em Angola. Era a empresa que explorava a publicidade depois de assim em Angola. Pronto, é a Arte Império. Para ficar... que foi fundamental no desenvolvimento, porque realmente era um espaço... Que era ao lado do Império. Um espaço publicitário, quer das montras, quer dos cartazes que eram postos... Era no Império. Que era ao lado do Império. Era no Império mesmo. O Império, o atual Cine Atlântico. Cine Atlântico, e que explorava, portanto, a publicidade, que era um grande rendimento que ajudava a parte financeira do próprio... Mas rendia tanto quanto o filme, ou quase como filme? Sempre como filme, como... Era como se fosse uma outra metade a metade. Não, nenhuma. Não, porque o filme 80% é do distribuidor estrangeiro. Não, nesses filmes... As grandes produções. As grandes produções, de resto não. De resto só... Não, atenção, só nos filmes da Paramount... E o Vento levou 80%. Exatamente, o outro é normal, o outro compra-se normalmente. Mas as maiores bilheteiras não eram das grandes produções? Porque no Brasil... Não, sim, claro que era. Claro Ele que... não ficava com nas contas se fosse a Cleópatra... Ficava com a parte, é chamada parte leonina. É, a parte do leão. Sim, na Cleópatra, nos Canhões de Navarone, naqueles filmes, Paris já está a arder, aquilo que enchia, era deles. Mas na produção normal, eles não fazem isso. Não fazem isso porque eles sabem perfeitamente que para uma produtora, uma distribuidora poder sobreviver, para lhes passar os filmes com aquela pompa e circunstância, tem que sobreviver e tem que ter esses rendimentos. E, portanto, é a tal compensação que o filme ou é de percentagem ou é de escalão normal. Claro. Pronto, às vezes há o engano. E eles tinham fiscais? Sim.
fiscais normalmente eram empregados bancários, que à noite iam Eu tenho muito interesse. controlar. Eles iam com contadores, assim, Controlar. Eu contavam mesmo? ficava às vezes com eles a conversar no café, pegar cerveja, até lembras-te dessas coisas? Eu imagino que quanto menos tempo na bilheteira... Pá, aquilo eram umas festas sempre lá no coisa, pá, porque, pronto, eles tinham lá os sistemas de conferência de bilhetes e mais não sei o quê, que era bastante rigoroso. O bilhete Era controlado por eles e a folha de bilheteira também era controlada por eles. Eles que imprimiam. Sim, mas havia, não sei se seriam eles controlavam depois a venda dos bilhetes, mas havia sempre, nós tínhamos lá um especialista muito grande e eles sabia tanto como eles, não é? Agora uma pergunta escapa um pouquinho disso aí, depois a gente pode voltar aí, depois eu pergunto outra pergunta. Isso me interessa mais diretamente porque é que eu vou tratar. A sua família ligada ao cinema, uma família de empresários ou de empresário de cinema, né, empresariado de cinema, vocês faziam filmes domésticos? Os chamados filmes amadores, filmes de família, coisa ou não? Sim, sim. E tem esse material? Eu estou falando isso porque tem diversos lá na... Eu acho que este é um desses. Mas já não sei o que é que tem, nem vi. Pá. Tens que doar isso na Cinemateca, que eles restauram, buscam, reproduzem. Eu tenho que ver. Eu tenho aqui um caixote. Tem diversos escritos amadores. Estou há anos, é Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, não é? Eu tenho alguns desses filmes. Eu, por exemplo, fazia, na Fábrica de Tabacos havia sempre o meu pai organizava uma feira e falava com os fornecedores de bens de consumo normais, roupas principalmente, roupas de cama, roupas de casa, e antes do Natal fazia sempre uma feira em que garantia a mercadoria aos fornecedores, abriam lá lojas sem lucro nenhum, portanto a fábrica, a empresa não cobrava nada, ajudava até nos transportes e tudo, e eles conseguiam ter a preço de custo e aproveitavam essas alturas para fazer compras. Quando a compra era justificada e atingia um valor que o meu pai achava que era razoável, porque o meu pai não, as pessoas que estavam destacadas para isso da parte social, financiava. Financiava e descontava depois no vencimento. Se eles queriam fazer uma casa e que tinham que fazer tijolo a tijolo e comprar, e aquilo ficava com um custo muito caro, se eles apresentassem uma história de projeto, o meu pai financiava e mandava um negociador da fábrica comprar os materiais, que lhes ficava muito mais barato porque ele juntava 3 4, 5 casas juntas. Exatamente, e punha, por exemplo, uma das coisas também, e foi por isso que Angola nasceu e cresceu com muita força. O ano 75, 74 era um ano com uma pujança financeira, uma coisa tremenda de evolução. O meu pai, por exemplo, havia o fornecedor de caixotes que nunca entregava a horas o caixote porque pregava com não sei o quê e cerravam a mão. E ele disse, pergunto lá para a Alemanha quanto é que custa uma fábrica de fazer caixotes. E ele disse, a taxa custa tanto e não sei o quê. Então pronto, a partir de agora os caixotes vão-me custar metade até você pagar, porque eu vou descontando metade da fatura automaticamente. E só lhe dou para a sua sobrevivência a outra metade. Embora o valor fosse total, ele só pagava metade, porque o resto ia amortizar. Dinheiro, por exemplo, colocar um filme na parte de trás podia ser vantagem. Era. Hoje parece. Hoje se você reparar, quando consultar agora, se mexer em revistas de Angola, vai ver que a última página é quase sempre de tabaco. Que ele tinha, era diretor da fábrica de tabacos, tinha. Os cinemas de Angola, todos os cinemas modernos, têm uma inclinação muito grande. Isso também foi o meu pai que impôs essa regra para as pessoas se sentirem confortáveis, não está sempre a ver a imagem, bem basta querer ler a legenda, ainda por cima ter uma cabeça à frente. Nós podíamos era tentar, isso é um estudo interessante, eu vejo o que é que lá tenho e tu também, vermos qual é. O que interessava era a faceta comercial, o número de filmes que passava, o número de. Isso consegue-se apanhar? Consegue. Nos jornais. O tipo de filme
qual era o filme que tinha mais aceitação? Eu tinha muito interesse nisso. Pronto. Mas quais jornais? Você tem a coleção? Há uma hemeroteca. A hemeroteca municipal tem os jornais todos, dessa época, dos anos 60, 70. Aqui? Aqui em Lisboa. Mas o que? Da Câmara? É da Câmara. Onde é? Onde é? No Largo do São Roque, não conheces? Ele é Misericórdia. Rodrigues Vaz Rato de Biblioteca, é o nome dele completo. Mas isso tem muito valor. Né? Se ninguém guarda, depois a história some. Mas é engraçado, ele entra numa biblioteca, parece que sabe onde está. Ele não procura muito tempo, pá. Aquilo é tudo indexado com números, instantes, então tem uma lógica. Por exemplo, ele vai todas, quando pode, à Feira da Ladra, que é uma feira que há aí, que há centenas, agora não sei se ainda há, de livros sobre Angola, de documentação de Angola, tudo. Aparece muito lá na Feira da Ladra? Porque eu não vou ficar cá, senão Era aquilo. Já tinha interesse. Não, porque deve ter muita coisa. Né? Eu vou lá ao Olha, sábado. nós conversamos com esse cinegrafista Ed Guimarães, que ficava em... O Eduardo Guimarães? Eduardo Guimarães. E ele falou que ele operava um laboratório. Quem? O fotógrafo? Fotógrafo. Eu agora entrei num livro... Esse era meu amigo, esse fulano. Eu agora entrei num livro, eu tenho contacto por internet com ele. Porque eu trabalhei numa revista onde ele também colaborava, que era A Noite e Dia. Eu entrei num livro que foi publicado há um ano no Brasil. Ele entrou, e eu entrei, e aliás ele entrou porque eu é que depois fiz a ligação toda. É um livro sobre o Herberto Helder, um dos maiores poetas portugueses que viveu em Angola. Pronto, por acaso há uma história no Festival Internacional de Cinema Amadora em 74. Nós estávamos no mesmo hotel, no Belo Horizonte, no Lubito, e o Herberto Helder queria que eu viesse com eles, e eu disse, não, eu quero ir para Luanda já, já estou farto de estar aqui, quero ir para Luanda já. Então, mas o Eduardo, naquela altura, tomava uma casinha e está claro, voou, teve um acidente e eu chego a Luanda e almoçava sempre com o Herberto Helder, e o Herberto Helder não aparecia, soube mais tarde. Está aqui. Olha, que é um artigo meu, não? É um livro teu. É um artigo meu. É sobre o... do Trofa Real. Do Trofa Real. Está aí. É o arquiteto. É uma foto do Herberto Helder. Isto é de uma irmandade que eu pertenço. pertenço. É uma foto do Eduardo Guimarães. Está aqui o Guimarães, Eduardo Helder e o Trofa Real. Este é o pintor deste quadro, é um arquiteto polémico como o diabo. Era o Enfant Terrible. Este texto é meu. Isto foi escrito pelo Vaz, em que ele fazia os projetos, nunca apanhava. Esta é uma folha de um calendário que ele arrancou, pôs na secretária e começou a projetar. Isto é de uma irmandade a que nós pertencemos, eu tenho ali o logo, que é de velejadores, Piratas das Caraíbas, Somos de coisa. Este é o professor Trofa Real. Isto também é uma figura interessantíssima para falar sobre Angola. É uma coisa. Também está cá. Tá. Mas se vocês vierem com o tempo, a gente vai para o iate dele. Sabes quem eles... E nós ameaçamos que íamos lá falar com ele. Eu tenho lá. O Miranda. Não é só o Miranda. O Rui de Vasconcelos. Ele não quer ouvir falar, porque eu disse que era um preto. Disse, olha, está aqui um preto que quer falar contigo. Eu disse, eu não quero falar com pretos. Eu penso, se quiser, eu posso lhe telefonar. Mas eles já vão embora. Mas não sei, até pode falar com eu por telefone. Ele está muito velho, E tive que lhe comprar aquela máquina que há uns 15 dias atrás, aquela máquina de fotografar, porque ele não... É de baixo. A mamia. Ele
agora quer que eu lhe venda o equipamento de cinema à RI. Eu disse, epá, já ninguém faz filme sequer, já acabou e tal. A própria A RI já está em vídeo e mais não sei o que e tal. Mas eu posso falar, se tiver alguma pergunta objetiva, ele só trabalhou em publicidade. Ele fez um filme que é giro, Um Dia Nu. Está aqui. Não vi. Está aqui. Está aí na lista. Está aqui na lista, que eu lembro-me desse filme. Do resto, ele só trabalhou em publicidade. Mas era uma publicidade... Ele está muito doente. Era uma publicidade... Era uma publicidade que se poderia dizer... O que é que quer saber dele? De autor. Eu posso lhe Publicidade de autor. Porque ele fazia tudo. Ele filmava, montava, Era um... escrevia o argumento. Eu tenho aqui as objetivas dele, que estavam cheios de fundos. Aqui é a Canon em baixo, não sei se reparou. Eu sou amigo do fulano da Canon. Então as objetivas dele estão lá e ele, quando tem algum bocado, limpa as objetivas. Cá está. Um Dia Nu. Em 71. Um Dia Nu. Aqui, esses filmes são os que existem lá no anime. Mas olha que o Vasconcelos tem interesse. Quer dizer, essa coleção ela não está toda disponível porque eles estão a indexar a coleção. Foi. Aí nós falamos lá com o José Manuel Costa. Houve alturas em que a Cinemateca teve com pessoas. A viúva do Perdigão Queiroga, que é a minha amiga, eu era muito amigo do Zé Manuel Perdigão Queiroga. Aliás, eu sempre me dei com pessoas muito mais velhas do que eu, talvez por influência de serem amigos do meu pai, não sei. É um fenómeno que eu... E acabei por lidar com figuras históricas, que hoje são autênticas memórias, não é? E a viúva, que era uma senhora muito nova, na altura que eu digo que era telefonista ao almoço e mulher ao jantar, quando ele faleceu, o filho começou-se a drogar e não sei o quê, e ela um dia diz-me, olha, tenho aqui o meu quintal cheio de latas de filme que o meu filho transformou uma discoteca a garagem. E eu mandei lá o pessoal carregar as latas todas para aqui, então tinha os anos todos do Perdigão Queiroga, que foi um dos pioneiros em Portugal, a publicidade. Desde a Isabel olha o relógio, que era uma coisa famosíssima, é uma fulana que vai entrar com o relógio da piscina. Ah, Isabel, olha o relógio! Ah, não faz mal que é à prova d'água. Foi uma frase que se tornou histórica em Portugal. Hoje ainda dizem, oh Isabel, olha o relógio. Foi desse... Ainda hoje se diz, não é? Oh Isabel, olha o relógio. E ele fez esse filme há 50, para 60 anos, por aí. Ainda há, quer dizer, com o tempo, ainda fazem muita E eu tive que dizer, enchi ali aquele estúdio, eu ainda não lhe mostrei, mas agora damos uma volta. Eu precisava daquilo vazio, tive que dizer, olha, ou amanhã, ou eu ponho tudo na rua. Amanhã vieram de manhã, eu disse que punha às 6 da tarde. De manhã estava aí uma caminhonete que carregou tudo. E depois, ela disse, olha, agora descobri um filme que estava na minha despensa, tinha um bocado de umidade, e deu-me, que é As Pupilas do Sr. Reitor. E eu telefonei para a Cinemateca a dizer que tinha aqui as pupilas do Sr. Reitor, mas que não tinha o som. E que achava muito interessante, como eu ainda tinha vivo alguma das pessoas que fizeram a banda de som na altura, eu fazer uma banda de som aqui, altamente sofisticada. Portanto, não ia fazer uma imitação, ia fazer uma dobragem com vozes e não sei o quê, então ficava um filme antigo com um som estereofónico, que uma vez que o original não existia nem parte nenhuma, não tinha. E disse que tinha cá o filme. Isso é quase uma heresia lá dos arquivistas. E o que é que... Sim, é uma heresia, mas eles têm o filme sem som, porque eles não há nenhuma cópia, não há som daquilo. Não há, com canções e tudo. Eu tinha as letras das canções, não sei onde é que isso veio parar agora. Eu posso-lhe mostrar aqui coisas que até parece mentira, que eu tenho aqui, mas tenho. E o senhor disse, sim senhor, é muito interessante, o senhor venha cá, que o senhor diretor tem muito interesse em recebê-lo. Eu disse, desculpe lá, o diretor da Cinemateca, o senhor, o filme sou eu que o tenho.
ele está muito interessado no filme. Foi esta senhora que nos deu a indicação. É que começou com rodeios, até que me convenceu eu dar o filme a... O filme foi para lá. Claro que o filme está parado, nunca mais vai ter som. E vai fazer um filme mudo, pronto, que é com um artista. É um filme e é a cores. O filme é a cores e eu mandei-o limpar por minha conta. Havia aqui um laboratório de cinema na rua, eu sabia que que a película se ia descolar toda. Olha, uma das protagonistas é brasileira. Curiosamente. Uma das protagonistas é brasileira. Não sei porque é que a foi escolher. Mariana... Ximenes? Hã? Ximenes? Não. É outra Mariana. Então tenho uma ideia do que Era uma forma de o filme ir para lá. Foi para o Brasil, claro. Isso é uma coisa do modo de produção. Essa tentativa, nós temos um trabalho mas recente eu tenho agora aqui cenas, eu por minha conta restaurei 3 filmes, porque uma das empresas, a Internacional Filmes, tinha filmes portugueses. E eu nem quero pensar numa coisa que me veio agora à cabeça, que eu tinha a melhor coleção de cartazes de cinema português. E este moço negro que trabalha comigo, um dia, estava aqui, regou a planta e molhou-me os cartazes. E eram menos, só que os deitou fora. Quando eu perguntei ao Tony, os cartazes estão... molhei, onde é que está? Pus no lixo. Bem, eu tenho ainda alguns. Mas eu fico doente. É uma pena, não tem como recuperar. E pode ser que exista um cartaz ali que quando penso nem existe nisso, outro lado. pois, de certeza. Eu tinha a ideia de dar à Cinemateca mais ano menos ano. E portanto, era interessante que pusesse as indicações exatamente do que precisa em relação ao Não, eu vou fazer. Ao Vasconcelos. Eu vou falar O Vasconcelos era interessante. Porque mesmo nós não estando aqui... Porque ele fazia, era uma publicidade de autor. E isto foi uma tentativa de ele se ultrapassar a si próprio e fez uma espécie de ensaio com algumas pretensões intelectuais, portanto... Eu ainda tenho... Mas está escrito, esse ensaio está escrito. Não, ensaio cinematográfico. Que é este Um Dia Nuno que... Eu só desse... Uma rodinha de canaviais com carimbo Eunice da censura. Munhoz. Maior de 12 anos e está carimbado com o carimbo da censura. Pá. Onde é que está? Eu não sei onde é que está, mas tem. Está aqui. Pois, mas isso não se vê bem. Tem 2, está a ver? Censurado. Era tudo censurado. Isso tudo tinha que... Eu que ia na frente... Uns 100. Agora deve ter uns 20. Eu fiquei doente, mas eu até nem gosto de falar nisso porque fico tão nervoso. Pá. Não, porque é uma perda sem... Inglória. Concerto. É que molhada eu punha a secar, ficava manchada. Mas é por isso eu também às vezes tenho essa implicância, ou um pouco de implicância com os arquivos, mas os arquivos são tão rígidos por causa disso, porque as coisas se perdem e nunca mais não há mais. Está aqui, ó. Tá do outro lado. Censura aprovada. Isto é um documento que era tudo censurado. Tudo. Não, nós no Brasil temos uma tradição grande de censura. Mas, Uma das coisas que nós mais temos tradição lá. mas a censura, de certo modo ao cinema e aos jornais, era mais laça lá, quer dizer, deixavam passar muita coisa que não deixavam passar cá. É curioso. Em Angola deixavam passar muita coisa que não deixavam passar cá. Agora, o giro é, no respeitante a livros, era muito pior lá. Porquê? Eu vou contar, porque saiu agora um livro, onde eu colaborei também, que isto é incrível.
Aquilo é, organizou-se uma comissão de 8 pessoas para controlar os livros. E então, essas 8 pessoas, por cada livro que proibissem, recebiam 100 escudos. Mas isso, se não... Portanto, se proibissem 100 livros por mês, recebiam 10 contos, 10.000 escudos, o que era um segundo ordenado. Então, todos os meses proibiam 100 livros cada um. Bom, sem ler, né? Porque também não é possível ler 100 livros por mês. Agora, isto é incrível. Isto é incrível. O Vasco tem um livro que é Histórias Esquecidas, que vale a pena ler. Essa história é muito interessante. Quer dizer, você vai pagar por proibir, mas proibir muito. É, exatamente. É a mesma coisa do que trabalhar à tarefa, não é? Ele estava lá num livro meu, que eu tenho pena, não vos posso oferecer porque só tenho 2. Vou fazer uma segunda edição. É aqueles gotalogos que faz, pá, portanto tem... São bons. Ele esgota todo bem. Não, é que ele acabou de dizer há pouco que não sabia desta história, mas queria da história dos meus pais e do filme. Ele pega mesmo e às tantas num livro acaba por meter... Isto é uma história fabulosa. Mas é uma história muito interessante mesmo, e real. Muita coisa que está na ficção, a gente está vendo, vem da realidade. Aconteceu com alguém. E agora, é verdade. Esse ainda tem uma história interessante, essa história da Estrada da Vida. Eu, sem saber, fui eu que filmei o genérico desse filme, porque me pediram para eu acompanhar um operador, que o genérico começa de um plano único, que é quase 120 metros, que é 3 minutos, de um avião a aproximar-se de Luanda. E fui eu que fiz essa filmagem. Fomos de avião e filmamos com o operador, com o Fernando Costa, que depois acabou por ir para o IJ fazer outras filmagens. E eu, quer dizer, eu trabalhei nesse filme sem saber que era a história. Esses operadores, esses técnicos de laboratório, tinham algum preto ou não? Eram todos brancos? Eu tinha lá um, mas eu não me lembro. Por causa do treinamento, porque é um treinamento já mais... Nós tínhamos lá um negro, por acaso, no laboratório. Sim. Como é que se chamava? Eu não me lembro. Depois virou operador da TPA. Sim, ele foi meu colega depois na TPA. Pois. Mas eu de caminho sei. Deixa-me pensar. O Emílio Canha deve saber disso também. E na TPA depois, como é que foi o treinamento das pessoas lá? Também aproveitaram todo mundo ou mandaram gente para a União Soviética? Porque em Moçambique fizeram isso. Nós conhecemos Raul Gás em Moçambique, que ele foi ser treinado para fazer manutenção de... Não, eu vou contar... Essa história é muito boa. Eu vou contar uma história. E aí ficaram, só terminar essa história que é muito interessante, ficaram os portugueses. E ele foi para Moscou. Fez lá 2 anos de curso, voltou. No dia que voltou, o governo demitiu os portugueses todos, pegou um bilhete, pode voltar para Portugal, não precisava... Não, em Luanda não fizeram isso. Aí os portugueses voltaram. Aí ele foi no cinema. As máquinas eram ainda a carvão e ele tinha sido treinado já com arco voltaico, então ele não sabia mexer em nenhuma das máquinas. Foi. Aí ele falou, mas eu não sei mexer nisso. Lá no Moscou já é outra máquina. Tínhamos a lâmpada de Shannon. Em Luanda não. Nunca houve. Estávamos sempre evoludíssimos. Não. Em Luanda quem ficou, quem não ficou, não ficou. Eu fiquei lá. Ficou, não teve problema. Eu fiquei até 81 e vim-me embora porque pronto, não tinha água em casa, não havia hipótese de ter em breve e eu sem água em casa não conseguia. Não é? Ele não morreu. Agora, de resto, não, eu vim embora porque não tinha isso e o partido dizia, mas a gente arranja, mas então se arranjam para mim e eu, não sou só eu, quer dizer, isto não, tem de ser o sistema, não pode ser. Quer dizer, o desorganizou completamente nos anos 80, não era impossível. Exato. Agora, de resto, eu fiquei, fui sempre muito acarinhado. Não, em Angola não.
aliás, eu tive sempre lugares de chefia e como estrangeiro não podia. Se ele foi considerado angolano. Eu estive sempre ilegal. Ele é mais angolano do que português. É? Eu estive sempre ilegal. Porque... Mas você não foi nascido lá em Angola? Não, eu sou daqui. Eu nasci aqui. Fui para lá com 18 anos. Foi na tropa, não? Não, fui. Foi. Aos 18 anos arranjei emprego. Eu é que arranjei emprego lá. Fui-me embora. Pronto. Acabou. Sozinho. Não? Porque a minha família está toda, já disse, toda no Brasil. 70% está no Brasil. Pronto. Então, onde é que não está ninguém? Em Angola. Então, vou para Angola. E sua família de onde aqui em Portugal? Moimenta da Beira. E agora, já a propósito, que me perguntou isso, eu vou contar uma história. Há um ano e meio fui passar férias ao Rio de Janeiro. E levei o meu cunhado também. O meu cunhado tinha-se divorciado, acabado de divorciar, e a minha mulher disse: temos que levar o Joffre e tal. Está bem, pronto, vamos. No primeiro dia fomos logo para o centro. E ele perguntou-me, ele não conhecia aquilo, e perguntou-me: qual é o melhor jornal aqui? Eu disse: olha, para mim o melhor jornal é o Estadão, o Estado de São Paulo, mas aqui no Rio é difícil arranjar-se. Bem, mas lá fomos espera aí, vamos aí um quiosque assim mais... e lá encontras o Estadão. Então lá fomos, vinhamos a sair. Eu sou de uma terra chamada Moimenta da Beira, é o meu concelho. E íamos a sair e o dono do quiosque pergunta-nos: são de Portugal? Sim, somos. Olha, são de Lisboa ou de Moimenta da Beira? Ele era de Moimenta da Beira? Não, o pai era de Moimenta da Beira. E eu disse-lhe: bem, por acaso moramos em Lisboa, mas eu sou de Moimenta da Beira. Mas nesse dia... Concluir essa ideia. Houve, logo a seguir à independência, um congresso em Luanda dos países da linha da frente. E o Palácio dos Congressos era o Cinema Restauração, onde tinha o laboratório. E eles, por questões de segurança, fecharam o laboratório e tiveram uma quantidade de anos sem abrir. Claro que num país tropical, um laboratório de cinema com ácidos, foram apanhar um monte de ferrugem. E foi a morte em glória do... Quer dizer, o equipamento morreu todo lá dentro, fechado, trancado. Porque, pronto, podiam ter feito isso. Fechavam, abriam a seguir e mudavam até de sítio, não é? O arquivo ficou todo... Mas possivelmente não tinham que mexer. O arquivo ficou todo... Nós tínhamos um arquivo fabuloso, político principalmente. Ficou todo debaixo do segundo balcão. Aquilo era em anfiteatro. E tinha arrecadações por baixo. E eu aproveitei para fiz o arquivo, já não era filme explosivo, portanto já não era celuloide, era acetato. Eu fiz e lá ficou, deve ter ido tudo parar ao lixo. Eu hoje por acaso disse ao senhor embaixador, eu tive uma reunião com ele de manhã, para ele fazer o favor de ver se consegue apanhar aquele arquivo, por milagre lá esteja, não me acredito, mas que pergunte para onde é que ele foi. Isso é que sim, isso era um arquivo fabuloso, vocês tinham a resposta a tudo e mais alguma coisa. Aí estavam todos os filmes lá. Tudo. Mas na temperatura de Angola isso não resistiria. É difícil. Eu que sou do Brasil, no Brasil o clima é muito mais inclemente e na verdade, eu tenho um amigo que ele ganhou alguns festivais ainda nos anos 60 e guardou os filmes no apartamento, ele casou e ficou guardado, vai lá uns 40 e tal anos. Aí ele mudou-se para a conservatória, ele virou músico, aposentou, virou músico, ele mudou para a conservatória. Na mudança ele achou as latas. Falou assim, me chamou: Jorge, eu não sei o que fazer com isso. Que agora eu sou músico, já estou velho, não quero saber dessa porcariada. Leva isso aqui embora e faz o que quiser. Provavelmente são os filmes que eu fiz. E eu peguei esse material e levei para a Funarte, para a CTAV. Falei: ó, quero depositar e tal. Já não tinha, né? Não, ao contrário. Estava tudo... Tudo perfeito. Inclusive,
eu tenho, o meu nome não é meu, Pode ser. eu tenho no meu nome uma coisa que é, para nós do Brasil é muito interessante, eu tenho 20 minutos da peça Roda Viva, filmada em 35, só que ele não tem o áudio. Pois. Porque o rapaz que fez, é coisa de estudante, um foi fazer, eu vim outro fazer o áudio, depois um foi para cada lado, o que levou o áudio não sabemos onde está, e a imagem está hoje protegida, A guardada. Roda Viva é de quem? Roda Viva é uma peça de teatro do Chico Buarque, que foi É uma levada das no grandes Teatro de peças. Arena. É uma viragem do teatro brasileiro, porque é um momento de resistência que foi levado num determinado teatro onde ela aconteceu e depois, logo depois foi proibida. Mas também tem que lhe dar os pésames, que eu disse que o marido dela morreu. E eu não lhe digo nenhuma, não foi, pá. Eu só gosto, é? só gosto de casamentos, não gosto de mortes. Eu também não gosto de Mas olha, ela era secretária de... Pois, Ela acompanhou, porque ela começou a vir o cinema indiano para Luanda. Então era um filme, puseram no Império, no Atlântico atual, puseram um filme que era A Canção da Felicidade. Então aquilo esteve uma semana, um mês, sempre cheio, segundo mês, sempre cheio, terceiro mês, sempre cheio, chegou ao 14º mês, continuava a encher. Estão a ver o que é? O projecionista devia Ao fim de 15 meses, foi a censura, a Comissão de Controle de Cinema que disse, epá, tira isso aí, Já ninguém pode. Agora, qual era? 15 meses cheio. Sim, 15 meses cheio. Não, mas eu já vou explicar qual era o fenómeno. Naquele tempo era recolher obrigatório depois da meia-noite, vá lá, porque depois foi a partir das 9. Ah, mas havia bar. Nessa altura era a partir da meia-noite. Bem, e portanto as pessoas tinham de ficar onde estavam, não é? E portanto o pessoal dali ia, para já o cinema era barato, muito, muito barato, havia dinheiro, portanto em vez de ir tomar um café ou uma cerveja, iam beber a cerveja, entravam, havia o bar, bebiam a cerveja e viam o filme. Portanto, eu cheguei lá a ver, tinha uma música, eu cheguei lá a ir com a minha mulher, porque ainda por cima eu morava relativamente perto, e quando íamos para casa à meia-noite, ainda estava a Canção de Felicidade a atuar, e eu ouvia, eu ouvia o filme. E eu disse à Helena,